Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para fazer a correção da atividade, né? Onde nós trabalhamos conteúdo sujeito e predicado. E aí, vocês entenderam direitinho o que é um sujeito, o que é um predicado? Ainda tem dúvida? Então, o que é que vocês vão fazer? Quem tiver dúvida, vai comentar lá no Google Classroom. Professora, eu fiquei com dúvida, certo? E aí eu vou explanar um pouquinho mais sobre o sujeito e predicado. Né? Vocês devem lembrar que o sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz alguma coisa. Se eu digo assim, Joseana é professora de língua portuguesa, quem é o sujeito aí? O que está, né? Qual é o termo que está dizendo algo sobre o sujeito? Qual é? É dizendo que eu sou professora de língua portuguesa, né? Então, quem é professora de língua portuguesa? Joseana. Então, quem é o sujeito aí? Joseana, né? Então, a primeira questão diz o seguinte: é, orações sujeito, né? Aí o que que pede? Para que vocês leiam essas manchetes de jornal, nas capas de jornais. As duas tratam da paralisação de caminhoneiros e de suas consequências em todo o Brasil. Aí nós temos a primeira manchete. Persistindo a greve, prefeitura alerta. Domingo sem ônibus em Porto Alegre. Aí a outra, contribuinte pagará a conta do diesel mais barato para os caminhoneiros. Caminhoneiros. Então vejam só, o que foi essa paralisação de caminhoneiros? Foi uma greve, né, que aconteceu em 2018. Foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos, né? Iniciou dia 21 de maio, durante o governo de Michel Temer, e terminou dia 30 de maio, com a intervenção das forças do Exército Brasileiro e da Polícia Rodoviária Federal para desbloquear as rodovias. Algumas tentativas de continuidade do movimento ainda ocorreram, liderada, né, no Distrito Federal pelo caminhoneiro Wallace Landim, mas aí ele era chamado de Chorão. Mas não tiveram adesão, né? Os grevistas eles se manifestaram contra os reajustes frequentes nos preços dos combustíveis, né? Principalmente o óleo diesel, que era realizado pela Petrobras. Frequência diária era esse aumento. Então aí os caminhoneiros resolveram fazer greve. Aí, gente, essa paralisação aconteceu, era paralisação e bloqueios de rodovias em 24 estados no Distrito Federal. E aí, gente, causou a indisponibilidade de alimentos, remédios ao redor do país. E escassez e a alta de preço na gasolina, com longas filas para abastecer. Além disso, várias aulas e provas foram suspensas, a frota de ônibus foi reduzida, voos foram cancelados em várias cidades, enormes quantidades de alimentos foram desperdiçados e a possibilidade de que 1 milhão de aves, né, e 20 milhões de suínos morreram não por falta de ração. Então vejam só o que uma greve de caminhoneiros causa, né, ao país, porque a gente sabe que o que temos é pela sobrevivência, eles não deixam de transportar o alimento, o remédio, tudo, né? Enfim, né? Então, a nossa primeira pergunta diz assim: escreva em seu caderno a manchete da capa dos dois jornais. Aí aqui, ó, temos a letra A. A primeira manchete é Diário Gaúcho, Domingos sem ônibus em Porto Alegre, Folha de São Paulo. Aí a outra manchete diz assim: contribuinte pagará a conta do diesel mais barato para caminhoneiros, certo? São as duas manchetes.
A letra B. Indique também no caderno as afirmativas que se referem à manchete da capa. Use 1 para o Diário Gaúcho e 2 para a Folha de São Paulo. A notícia tem caráter local, vocês colocaram 1 ou 2? Aqui, ó, 1, porque 1 se refere ao Diário Gaúcho. A notícia tem alcance nacional, 2, né, porque se refere à Folha de São Paulo. A manchete é mais explicada e fornece todas as informações necessárias, quem, o que e para quem. Então fica aqui, ó, a 2, porque é também da Folha de São Paulo. A manchete é mais sintética e o conteúdo foi dado pela fotografia e pelo título acima. Vamos colocar aqui 1, certo? Porque está se referindo ao Diário Gaúcho, certo? Então ficou assim, 1, 2, 2, 1, as respostas, ok? Agora vamos para a letra C. Na unidade 1, você estudou o que são frases, né? As duas manchetes são exemplos de frases? Sim, pois foram enunciados de sentido completo nas capas de jornal. Frases são enunciados de sentido completo. Então, se as duas manchetes tiveram enunciado de sentido completo, então sim, elas são frases. Qual dos dois enunciados que constitui as manchetes se organiza em torno de um verbo? Voltando. Qual das duas se organizam em torno de um verbo? Domingo sem ônibus em Porto Alegre. Vocês estão vendo aqui algum verbo? Contribuinte pagará a conta do diesel mais barato para os caminhoneiros. Temos aqui na dor, né, pessoal? Olha aqui, ó, o verbo pagará, certo? Que é do verbo pagar. Então, a pergunta diz, qual dos dois enunciados que constitui as manchetes se organiza em torno de um verbo? É o enunciado 2. Então, o que seria um enunciado? Um enunciado que se organiza em torno de um verbo é uma oração, certo, gente? Oração. Em toda oração deve conter um verbo. Na manchete, contribuinte pagará a conta do diesel mais barato para caminhoneiros, temos uma oração organizada em torno de um verbo, do verbo pagará, certo? Agora vamos reler o título da primeira notícia e analisar nesta unidade, né? E ler em outros títulos de notícias extraídos de diferentes jornais. Vejamos. Mãe de cadeirante cria playground inclusivo no interior de São Paulo. Então vejam só, cria. Temos o primeiro aqui, o verbo criar. Cientistas identificam novo continente no hemisfério sul, a Zelândia. Identificar. Aqui temos identificam. E a 3. Acordo suspende, ó, suspende, que é do verbo suspender, greve em meio ao caos no país. Então, vejamos só, né, a 2. Em geral, ações e eventos são descritos por verbos. Observe os verbos assinalados em cada título da notícia. Eles estão no plural ou no singular? E explique por que essa variação acontece. Então, vejamos o número 2. Em 2, né, no enunciado 2, o verbo aparece no plural, porque o termo cientistas associado a ele também está no plural, certo? E em 1 e 3, como os termos associados aos verbos, como diz, mãe de cadeirante em 1 e acordo em 3, estão no singular, os verbos também aparecem no singular, certo? Então, em 1, o verbo aparece, em 2, desculpa, o verbo aparece no plural, em 1 e 3, os verbos aparecem no singular, certo? Vejam aí se vocês colocaram certinho. Terceira questão. Releia os títulos 1 e 2. Imagine que várias mães de cadeirantes tivessem criado um playground inclusivo, como ficaria o título, né? Se ela tivesse criado, se
No caso, se várias mães, né, tivessem criado, como ficaria o título? Ó, então, seria mães de cadeirantes criaram playground inclusivos no interior de São Paulo. Ficaria assim? Vejam só como vocês escreveram. Olha só como ficaria. Letra A. Mães de cadeirantes criam playground inclusivo no interior de São Paulo. Ficaria dessa forma, ó. Anotem aí no caderno de vocês se erraram. Agora, a 2 ficaria: cientista identifica novo continente no hemisfério sul, a Zelândia, certo? Então, prestem atenção. Aí, no caso, e a letra B diz assim: se em 2 o título se referisse apenas a um cientista, como ficaria escrito? Ficaria dessa forma: cientista identifica novo continente no hemisfério sul, a Zelândia. C. Em cada uma das situações acima, que alterações você fez? Aí vejamos quais alterações. No título 1, substitui o verbo no singular, cria, pelo verbo no plural, criam, para concordar com o termo plural mães, certo? Isso no título 1. No título 2, troquei identificam, que estava no plural, para identifica, que veio para o singular, para fazer relação com o termo cientista, que está no singular, certo? São essas, pessoal, a alteração. Organize aí se vocês erraram. Agora vamos para a quarta questão. Quarta questão. Leia mais um título. Governo anuncia acordo com caminhoneiros. Imagine que o título fosse apenas anuncia acordo com caminhoneiros e estivesse fora da capa do jornal ou do texto de notícia. Você conseguiria compreendê-lo totalmente? Se tivesse só assim, anuncia acordo com caminhoneiros. Vocês conseguiriam compreender? Não, né, gente? Pois não haveria informação sobre quem anunciou o acordo com os caminhoneiros, ok? Vamos para a letra B. Reescreva o título imaginando que o acordo com os caminhoneiros tivesse sido anunciado por governadores. O que faríamos? Governadores anunciam acordo com caminhoneiros, ok? Agora vamos escrever como se o governo tivesse anunciado vários acordos com os caminhoneiros. Governo anuncia vários acordos com caminhoneiros. Ficaria dessa forma. A letra C. Com base nos itens anteriores, que palavras fazem com que o verbo anunciar varie sua forma? Aqueles que indicam quem anuncia é o governo, no singular, mantém o verbo no singular. E governadores, no plural, leva o verbo para o plural, certo? Agora, a quinta questão. Nós temos aí o título: Amapá comemora o Dia Internacional contra a Discriminação Racial com ações no Laguinho. Que comentário se faz sobre o Amapá? Diz-se o quê? Que comemora o Dia Internacional contra a Discriminação Racial com ações no Laguinho. Então, se eu estou falando aqui sobre quem? Sobre o Amapá. O Amapá que é o quê? Sujeito, gente, ou predicado? Pensem aí. 3, 2, 1. Sujeito, né? Nesse comentário, a que palavra a expressão o Dia Internacional contra a Discriminação Racial está diretamente ligado? Está diretamente ligado ao verbo comemora, certo? C. Imagine que o título fosse Amapá comemora e não estivesse na capa ou no texto da notícia. Haveria uma informação completa? Por quê?
Não, pois não seria possível saber o que o estado comemora. D. Laguinho é um bairro do município de Macapá, capital do estado do Amapá. Se o título estivesse no jornal que tratasse apenas do bairro Laguinho, alguma informação poderia ser retirada? Explique sua resposta. Sim, poderia retirar sim. Nesse caso, não seria importante dizer com ações no Laguinhos, já que esse seria o único lugar de que o jornal trataria. Com base nas reflexões que vocês fizeram nos itens anteriores, as palavras ligadas aos verbos são indispensáveis para que se entenda o título? Aquelas que indicam quem realizou a ação e o que foi feito, pois quando se usa o verbo comemorar, é necessário dizer que alguém comemora algo, ou seja, indicar quem comemora e o que se comemora. Por exemplo, quem comemora é Amapá. E o que se comemora? O Dia Internacional contra a Discriminação Raciais com ações no Laguinho. Então, Amapá, que é o que comemora, seria sujeito. E o que se diz sobre o Amapá, nós chamaríamos de quê? De predicado, certo? Agora vamos para a questão 6. Leia mais um título. Não chove há 44 dias em São Paulo. Que palavra indica o fenômeno mencionado no título? É a palavra chove. Há algo ou alguém que pratique a ação descrita? Não. Não há algo ou alguém que pratique a ação do verbo chover, ou que se relacione a ela. Ninguém pratica essa ação de chover. O verbo varia de acordo com alguma palavra nesse título? Não, Então, prestem bastante atenção. Nas orações, os verbos também podem se ligar a outros termos necessários para completar o seu sentido. O verbo e seus complementos formam o predicado da oração. O predicado, em geral, acrescenta informações novas sobre certo tema ou sobre o sujeito da oração. Em certas orações, só há predicado e o sujeito não existe, e nós chamaremos de sujeito inexistente. E quando descrevemos fenômenos da natureza, por exemplo, temos apenas a oração ou o evento relacionado ao verbo. Choverá amanhã, certo? Essa outra parte da atividade, nós vamos tratar dela em um outro momento, certo? Que vai até a 11ª questão. E aí eu pedi para que vocês fizessem só até a 6, ok? Em outro momento mais detalhado, vamos entender melhor o que é um sujeito e o predicado. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, eu gostaria de dizer que vocês comentassem aí sobre sujeito e predicado, ou então falasse comigo no privado, porque em breve eu vou fazer uma provinha para vocês com esse conteúdo, tá? Então, fique com Deus e até...